Pronto, iniciou a gravação, agora eu vou perguntar de novo. Vocês permitem que eu grave a aula de hoje para poder postar depois para vocês assistirem? Sim. Perfeito, então. Então, como você é a representante de sala, eu vou estar aceitando que essa é a resposta de todo mundo, beleza, Isabelle? Tá bom. Tá, então eu irei começar a fazer a apresentação aqui do tema agora. A tela. Não, uma janela. Aqui, por favor. Compartilhar. Hoje, vocês viram aí a musiquinha que eu tava colocando agora no comecinho da aula. O nosso tema vai ser a Revolução Mexicana, que foi o tema que nós paramos antes de começar a quarentena. Vocês viram que agora no Classroom eles estão passando um tema que já foi passado para vocês, então eu vou começar a adiantar o tema, beleza? Sim. Vamos lá. Tá bom. Nós vamos começar primeiro falando que... Ô, professor, Pode falar. a Alice do terceiro C tá aqui em casa, ela é minha namorada, ela tá assistindo junto comigo, tá bom? Não tem como ela conectar o celular dela, não? Acho que tem, professor. Então Acho que conecte, tem por sim. favor. Tá bom. Quanto mais pessoas participando, melhor. Eu vou mandar o link pra ela. O link tá no grupo. Não, é que ela é do terceiro C. Ah, não, tudo bem. Depois vai ter a aula do terceiro C também, mas você precisa estar participando lá, tá bom? Não, então ela fica aqui pelo celular comigo. Ela Beleza. fica... Pode ser. Beleza? Beleza. Olha lá. Nós vamos começando falando que no século XVIII nós vamos ter uns conflitos violentos pela independência do México, né? E também no século XIX eles perdem 40% do território deles para os Estados Unidos. Nesse momento, não existe uma divisão agrária e as terras estão na mão de muitas pessoas, de poucas pessoas. O que isso quer dizer? Eles perderam 40% dos territórios dele e essas pessoas tinham lutado contra a Espanha pela independência, uma luta armada. E depois de perder esses 40%, quer dizer que toda essa parte branca aqui de cima do mapa e essa parte laranjinha foi perdida porque as pessoas que viviam aí, elas tiveram que ir para o sul. E agora essas pessoas estavam sem terras, né, desempregadas, e o país que eles tinham lutado para ser independente não estava dando para eles a oportunidade para eles terem as próprias terras, né, a independência que eles queriam. Com isso, nós temos o Porfírio Dias. Ele é um conservador e ele é o presidente, nesse momento, do México. E ele começa a desapropriar os pequenos proprietários. Como ele faz isso? Ele pega os grandes proprietários, as pessoas que têm muitas terras, que são muito ricas, e ele aumenta os impostos das pessoas, eles tiram os impostos delas e aumentam os impostos dos pequenos proprietários, as pessoas que têm poucas terras. E daí, essas pessoas acabam se endividando e tendo que vender as próprias terras para esses grandes proprietários. Só que o Porfírio Dias, a candidatura dele também foi repleta de fraudes e perseguições. Pra vocês verem, ele foi reeleito durante 6 vezes seguidas. Porque o curral eleitoral dele era muito forte. Entendeu? Ou seja, as pessoas que votavam nele votavam compradas, ou então ele fraudava as urnas e todas essas coisas. E as pessoas não conseguiam um novo presidente para isso. Ele também era facilitador da exportação de matéria-prima, mercadorias e metais preciosos. Vocês podem pensar que exportar é uma coisa boa, né? Realmente, a gente quer que o país exporte. Mas nesse momento, ele está vendendo as mercadorias e as matérias-primas do México por um valor muito pequeno. E ele permitiu que as empresas estrangeiras dominassem a mineração e a agricultura. Como isso? Agora, empresas, principalmente dos Estados Unidos, que, entre aspas, roubou 40% do território deles, comprasse o território das minas e os territórios que davam mais. Eles davam mais plantas, né? E que a agricultura era melhor.
E isso ampliou o poder desses latifundiários, empresários e os banqueiros, que nesse momento são vistos como vilões nessa época, porque os banqueiros cobram juros muito altos, principalmente para os pequenos proprietários, os empresários não dão condições boas para os mexicanos, que estão cada vez mais sem terra e cada vez mais desempregados, poder trabalhar, e os latifundiários são as pessoas que têm as maiores terras, né? Eles estão comprando as terras a preço de banana dos pequenos proprietários. Com esse descontentamento, é gerada a resistência. E nós temos a criação do Partido Liberal Mexicano. Vocês podem ver a bandeira deles aqui no lado direito. Com o lema Terra e Liberdade, que é a terra e a liberdade. Eles são contra o porfirismo, né? São contra o governo do Porfírio Dias. E eles querem pôr um fim à reeleição dele. Eles querem a reforma agrária, que é a divisão de terras, e eles também querem leis trabalhistas, porque eles sabem que nem todo mundo vai conseguir ganhar terras. E como eles estão tentando fazer isso? Principalmente com greves e manifestações. Aqui agora tem um exercício para vocês. A gente vai analisar a imagem abaixo e responder. Qual é o movimento que está representado aqui na imagem? Alguém consegue me responder? Alunos? É o movimento dos povos mexicanos, né, pela liberdade dos trabalhadores. É o Partido Liberal. Essa daqui é um dos cartazes do Partido Liberal, trazendo o povo para poder fazer esse levante. Qual o sentimento que ela passa para vocês? Que eles querem ter uma liberdade. Isso aí. Ó, agora nós vamos fazer uma análise mais profunda. Vocês lembram ali na tela passada, eu vou passar para vocês? Esse homem que está segurando essa bandeira, o que ele é? Alguém sabe me dizer? Qual o emprego dele? O emprego dele é operário. Vocês podem ver que na mão dele, ele está segurando, na outra mão, né, que não está segurando a bandeira, ele está segurando um martelo, que é o símbolo dos operários. Entendeu? Eles estão ali para poder fazer tudo isso. Fazer esse partido liberal que é a favor dos operários. Vocês podem ver aqui na imagem, esse homem que está aí, ele é um operário? Não. Não. O que ele é? Ele é talvez sei lá, um cara da polícia. É que trabalha junto. Tá com uma arma e uns negócios de bala assim no peito. Isso. Esse homem aí, ele é um revolucionário. Ele está falando aí, vocês podem ler aqui do lado, que ele está falando La tierra es de quien trabaja, que significa a terra é de quem trabalha. O que vocês acham que eles estão tentando falar com isso? Que só quem trabalha tem um espaço de lá, não sei. Os grandes donos de terras, eles não trabalham nas terras deles. Eles têm muita terra para poder trabalhar, cuidar delas. Quem trabalham para eles são os operários. São as pessoas, as mesmas pessoas que eles tinham comprado as terras deles. Então eles estão falando aqui que a terra é de quem trabalha. Aqui, ó. O movimento representado é a criação do Partido Liberal, e apesar do símbolo do Partido Liberal mexicano ser um operário, segundo uma maneira dizendo terra e liberdade, a maior parte da propaganda deles foi efetuada com um guerrilheiro, focando que deveria haver uma luta para haver mudanças. O cartaz também tem os dizeres: a terra é de quem trabalha, querendo informar ao leitor que o povo merecia uma reforma agrária. Quando esse Partido Liberal é criado, nós temos a aparência do Francisco Madero. Ele foi um grande apoiador do Partido Liberal. Ele era um latifundiário e, apesar
de ele aceitar bastantes coisas, como a reforma das leis trabalhistas. Ele não gostava muito da ideia das leis agrárias, da reforma agrária. E em 1910, ele se candidatou para uma nova eleição. E quando ele se candidata e o Porfírio Dias vê que ele é um grande concorrente contra ele, ele pode ganhar, o Porfírio Dias manda prender o Francisco Madeiro. E quando o Francisco Madeiro é preso, começa a rebelião. Essa rebelião começou com alguns personagens muito famosos. Ao norte, nós temos o Francisco Pancho Villa. Ele existe até filmes falando sobre o Pancho Villa. Ele era visto como um cara muito violento e ele falava para todo mundo, na política dele, que seria uma revolução que todo mundo deveria ajudar. Então ele chegava nos vilarejos, essas coisas, ele pedia as coisas e ele mandava as pessoas darem suprimentos, munição, qualquer coisa que eles tivessem para a revolução poder funcionar. E ao sul, nós temos o Emiliano Zapata Salazar, mais conhecido como Zapata. Ele é como eu falo, o rebelde gatinho, que é o aqui da direita. Que as pessoas gostavam muito dele, porque ao contrário do Pancho Villa, ele ia para os vilarejos e se encontrava com o povo, fazia festas, ele queria chamar cada vez mais pessoas para essa revolução. E a revolução dele acabou sendo um pouco menos violenta. Ambas foram bem violentas, eles tiveram bastantes conflitos. Quando eles começam a fazer essa rebelião, eles começam a cada vez mais ir para a parte central do México. E eles acabam tirando o Porfírio do poder e colocam o Madero nesse poder do governo. Ele vira o presidente. Nisso, em 1917, nós temos o Madero fazendo uma constituição que reduziu o poder da igreja, que a igreja nesse momento ela também tinha muitas terras e elas tinham muito poder dentro da política também, por causa de ter bastante terra. Então eles começaram a tirar as terras da igreja, eles tiraram todas as terras da igreja e dividiram ela entre os pequenos proprietários. E também pegaram as empresas estrangeiras, tiraram as terras deles e também foram lá e dividiram para essas pessoas. Eles também trouxeram as leis trabalhistas. Na verdade, elas são um esboço de como elas seriam hoje, mas ali foi um dos primeiros momentos em que eles fizeram as leis trabalhistas que permitiam que os trabalhadores tivessem menos horas de trabalho, permitiam que as mulheres tivessem uma licença maternidade e também impediam que crianças muito pequenas trabalhassem. Foi um dos primeiros países no mundo a fazer isso. E nessa reforma agrária que eles conseguiram fazer, que eles dividiram as terras da igreja e das empresas estrangeiras, por um bom tempo as pessoas conseguiram cumprir o sonho delas, né, de ter as terras de novo, mas essas terras acabaram voltando novamente para a mão dos grandes proprietários, porque muitas dessas pessoas não conseguiam manter essas terras, apesar de todo o auxílio que eles tinham dado. O Zapata e o Pancho Villa se colocaram contra a Constituição, porque ela não atendia todas as demandas da Revolução, que era o fim de todas as grandes propriedades, todas as leis trabalhistas que eles queriam não foram atendidas, e essa mesma Constituição, apesar de atender algumas demandas, impedia que as implicações mais extremas dessas demandas não acontecesse. Em 1919, o Zapata, quando ele pensou em retomar a Revolução, ele é assassinado, ele está juntando pessoas para poder de novo continuar a guerrilha, e ele é emboscado e morto.
O Pancho Villa, vendo que o Zapata morreu e ele foi assassinado, ele se rende e volta para uma fazenda da família dele. Depois de bastante tempo que ele está fora do poder e o pessoal fora da revolução, e as pessoas estão pedindo para ele voltar e começam a ter algumas medidas extremas no governo, ele começa a voltar para a vida política, não como revolucionário, mas sim como um representante do povo, porque ele achava que ele poderia ter mais liberdade nesse momento. Mas quando ele volta para a vida política, ele novamente é assassinado. Agora, eu quero que vocês escrevam isso no caderno de vocês. Baseado nessa apresentação, eu quero que vocês caracterizem o governo do Porfírio Dias e descrevam como isso incentivou o sentimento revolucionário. Vocês fazem para mim umas 3 linhas, um parágrafozinho aí no caderno, falando mais ou menos como funciona isso. Enquanto isso estiver acontecendo para vocês, eu vou botar uma musiquinha para dar um tempinho para vocês.
Todos queremos que baile el mariachi, todos queremos que baile el mariachi. Pasito por aquí, pasito por allá, durito por delante, pasito por detrás. ¡Hey! Todos queremos que baile el mariachi, todos queremos que baile el mariachi. Pasito por aquí, pasito por allá, durito por delante, pasito por detrás. ¡Hey! Bom, gente, retomando. Espero que vocês tenham feito tudo certinho. Aqui, ó. Nós podemos falar. A gente tem que mandar foto depois? Que foi? A gente tem que mandar foto do caderno depois no grupo? Ou... Não precisa. Quando a gente voltar para as aulas, eu dou uma olhada no caderno de vocês. Tá bom. Tá bom? Ô, professor, tem como você depois mandar esse slide lá no grupo para... Eu vou mandar para vocês, pode ficar tranquilo. Tá bom, obrigado. Nada. Como nós podemos ver, o governo do Porfírio Dias, ele se caracterizou pela abertura do país para influências dos mesmos estrangeiros que conquistaram os territórios mexicanos, apenas alguns anos antes. E ao invés de distribuir as terras aos necessitados, ele concentrava cada vez mais as terras nas mãos desses grandes proprietários. Isso criou um desgosto na população, que aumentava cada vez mais a cada reeleição. E é isso, gente. Essa vai ser a nossa aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida que precisa para a gente poder fazer isso aqui? Sobre as atividades, como é que vai ser? Não, tranquilo. Tranquilo, mas então, o governo de Porfírio foi o que iniciou toda essa revolução para mudar tudo, né? Foi Correto. a morte de quem? Desculpa? Quem tinha... A prisão do Francisco Madero. Ah. O Francisco Madero foi preso quando ele se elegeu não, né? Quando ele começou a eleição dele para presidente, para ir contra o Porfírio. O Porfírio dá uma ordem de prisão pro Francisco Madero e o Francisco Madero passa alguns meses na cadeia. Até o Francisco Zapata e o Pancho Villa acabarem com o governo do Porfírio Dias e o Madero entrar no poder como presidente. Entendi. Perfeito, então eu vou terminar aqui essa gravação agora e daí eu vou postar ela no Classroom também para vocês poderem reassistir ela e para os seus colegas também reassistirem ela para poder fazer os exercícios, tá bom? Ok. Perfeito, então. Então, tenham uma boa tarde vocês, viu, gente? Obrigado, professor. Tchau, tchau. Tchau.